Bom dia, meus amados. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 2 de novembro. É um dia delicado, de sofrimento para muitas pessoas. Mas eu queria contar uma história que me chocou muito há um tempo atrás, há muitos anos atrás, 10 a 20 anos, 15 a 20. Tem uma crente minha que eu respeito muito, que eu admiro. Acho ela inteligente pra caramba, culta, bom papo. E ela um dia tem uma vida boa, um bom emprego, uma boa família. E um dia ela me disse assim: André, eu não quero viver muito. Isso me chocou tanto, foi difícil eu entender isso, sabia? Essa fala me fez pensar muito. Porque eu sempre pensei que eu gostaria de viver muitos anos. Aí ela disse o seguinte: viver muito significa lidar com a velhice, lidar com a incapacidade, lidar com a dor, ficar limitado, sofrer, gastar horrores com o hospital, com o plano de saúde, por aí vai. E ela começou a falar das dificuldades de uma velhice dependente, de uma velhice limitada. E assim, sem entrar em detalhes, cada um tem uma forma de pensar. Mas a partir daí eu comecei a pedir a Deus, depois de entender o que ela quis dizer, comecei a pedir a Deus que Deus me desse uma velhice com dignidade, se possível. Que eu pudesse merecer, no mínimo, uma vida. Eu gostaria, merecer não, mas eu gostaria de ficar aqui nessa vida enquanto eu tivesse autonomia física e mental. Esse é um pedido meu. Quando era criança, eu pensava que gostaria de morrer dormindo, que gostaria de morrer sem sofrimento. Engraçado, né? Desde criança sempre pensei nessas questões. Mas, enfim, eu acho que deu para entender o que eu estou pensando, né? Então é isso. Se for possível, gostaria de ter uma velhice enquanto houver autonomia, enquanto houver sanidade. Eu brinco às vezes com os mais íntimos. Enquanto eu puder andar de moto, tá bom, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito. E para andar de moto você tem que ter reflexo, tem que ter saúde, tem que ter... Não pode ter labirintite, não pode ter convulsão, não pode ter... Enfim, é complicado, né? Tem que ter uma autonomia boa. Ou tu vai quebrar a cara, né? Mas hoje é um dia triste também, porque a gente sempre perde pessoas que ama muito e que sente saudade. Mas sabe o que mais me anima, mais me alegra nesse período e que eu queria encorajar vocês, até porque eu tenho alguns conhecidos que estão passando por dificuldades na velhice, estão sofrendo, estão passando por dificuldades sérias, internadas, lutando contra o câncer, lutando contra o seu corpo que está fraco, que vai envelhecendo. Sabe, irmãos, com 38 anos de idade, eu comecei a perceber que eu estava ficando velho. Até então eu achava ainda que era um garotão. E aí você começa a mudar muito a sua maneira de pensar. Você começa a refletir muito mais na vida. Realmente é uma fase que marca as nossas vidas. Você começa a ter que lidar com calvície, dores, a pele seca, as rugas, enfim, são vários problemas. Esses são os mais leves e fúteis, né, que eu estou falando, rugas e por aí vai. Mas tem uma escritura que me anima muito e eu queria encorajar vocês, porque eu acredito muito numa vida após a morte com Cristo, com Deus. E essa escritura sempre foi um carro-chefe na minha vida. O dia que eu conheci essa escritura, eu fiquei muito animado. Eu falei, caraca, eu até gostaria de estar nesse lugar, né? Seria muito bom estar nesse lugar. A Bíblia cita muitas escrituras para falar de uma nova vida, uma nova perspectiva. Como eu já falei no passado, até Einstein teve que se dobrar diante da existência de Deus, né? Então, quem somos nós para não acreditar em Deus, né? É um direito de cada um, mas acreditar em si mesmo é um pouco arrogante, um pouco soberbo, né? Porque somos tão fracos.
Assim, você tem que acreditar em você, sim, mas é melhor acreditar numa força superior. Eu acredito em Deus, Cristo, Espírito Santo. E Apocalipse 21, de 1 a 4, quando eu descobri essa escritura, me animou muito, me encorajou muito. E eu prefiro acreditar que os filhos queridos de Deus, e pela misericórdia e graça de Deus, estaremos nesse local. Tá bom? Sem polêmica. Diz assim, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos de Deus. O próprio Deus estará com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Eu vou continuar, tá? Eu já estou no versículo 5, versículo 6 também, porque é inspirador, animador, eu vou ler para vocês também. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei água para beber. Aquele que tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Nossa, pelo amor de Deus, essa escritura é para animar mesmo cada um. Para animar muito cada um. Para pensar, eu estarei com você, eu enxugarei seus olhos, suas lágrimas, sua dor. Se você tem um parente que está sofrendo muito hoje, nossa, para pensar, se você perdeu alguém, essa pessoa, isso me conforta muito, essa pessoa está num lugar 1000 vezes melhor do que a terra, 1000 vezes melhor do que esse mundo aqui. Como diz a Bíblia, estamos de passagem, é passagem, entendeu? Somos viajantes. Existe uma vida eterna, onde não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor, onde as coisas velhas já passaram. Nossa, existem tantos filmes inspiradores falando sobre o céu, pessoas que foram e voltaram. Não importa se foi um sonho, imaginação, se é verdade ou não. O que importa é que eu acredito em Deus e queria que você acreditasse, refletisse, tivesse esperança. Que uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida fútil, é uma vida sem expectativa, sem objetivo, sem fé. Puxa, irmãos, é tão bom ter essa fé no seu coração. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo. Eu creio que financeiramente, espiritualmente, talvez espiritualmente, também emocionalmente, foi o ano mais difícil da minha vida. Eu não tenho muita dúvida disso. Eu não tenho dúvidas disso, na verdade. Foi um ano muito difícil para todo mundo. E às vezes ficamos colocando nossa fé em política, em riquezas, investimento e dinheiro. Tudo bem, temos que ser disciplinados, temos que ser exemplo, temos que pensar na velhice, temos que pensar no futuro. Mas, irmãos, existe algo muito melhor. Então, isso me anima, saber que eu perdi um irmão muito cedo, de uma forma violenta. E eu tenho fé, acredito na misericórdia de Deus, que hoje ele está num lugar muito melhor, muito melhor. Deus é graça, Deus é amor. Então, eu queria encorajar cada um de vocês a pensar nisso e ter um dia feliz, uma vida feliz, com todas as dificuldades que temos. Um dia estaremos ao lado de Deus, 100% com Deus. Eu tenho procurado ensinar meu filho, eu tenho um filho novo de 4 anos, bebezinho. Procurei ensinar meus filhos mais velhos também a vida inteira sobre histórias espirituais, encorajadoras. Espero que tenha
no fundo do coração deles produzido frutos. Alguns eu já vejo hoje, outros ainda precisam mudar na vida deles, na minha, nas nossas. Somos falhos, imperfeitos, irmãos. Mas vamos ter fé, confiar em Deus. Amém? Enfim, quem sou eu aqui para querer animar, inspirar cada um? Sou um mero mortal cheio de pecado, mas eu estou super grato porque Deus tem misericórdia da minha vida. A gente pode acordar cada dia, o sol nasce novamente, respiramos e podemos tentar de novo, começar de novo. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e que Deus nos dê um final de ano maravilhoso ainda, porque tem muita coisa pela frente, né? Enquanto estivermos respirando, né? Beijo grande a todos.